Graça e paz a todos. Eu sou o pastor Edivaldo, você está no canal Rascunho Teológico e nesta oportunidade estaremos dando continuidade à nossa série de estudo de pneumatologia ou paracletologia, enfim. Estaremos falando sobre o batismo no Espírito Santo, ok? Nós já trabalhamos vários assuntos, personalidade, a pneumatologia, a escatologia propriamente dita. E agora o canal Rascunho Teológico, nós vamos trabalhar essa temática do batismo com o Espírito Santo. Não é? Eu, como já disse, sou o pastor Edivaldo Pereira, congrego na Assembleia de Deus e a nossa convenção geral, a Convenção Geral das Assembleias de Deus, com todas as igrejas agregadas à Assembleia de Deus, estamos tendo uma campanha, estamos trabalhando aí em cima de um incentivo, de uma campanha para Jesus batizar 110 mil crentes com o Espírito Santo e também batizarmos nas águas 110 mil irmãos a nível Brasil. Não é? Por quê? Porque a igreja está completando 110 anos agora em julho, ok? Então, estamos trabalhando em cima dessa proposta, não é? Crendo que Deus fará essa grande bênção na vida de cada um que busca. O problema, na minha visão, na minha simples visão, é que as pessoas parou de buscar. Na igreja se vai buscar tudo, muito louvor, muito espalhafatos, não é? Mas pouca oração, pouca dedicação no pedido do batismo com o Espírito Santo. Isso só acontece com a contrição, com leitura da palavra, com vivência em Cristo, não é? Experiência de fé, ok? Então, os dons espirituais estão à disposição da igreja para a edificação do corpo de Cristo, mas parece que em muitos lugares só vão à igreja para mostrar suas roupas, seus ternos, enfim, tipo, virou um desfile de moda, né? Desculpa a crítica, mas é o que eu vejo. Enfim, e não é que alguém disse, é que eu vejo. Não é? É claro que não vamos andar maltrapilho, não vamos andar de forma totalmente atabalhoada, mas precisamos nos ater um pouco mais dentro da visão da oração, do temor e da meditação na palavra, para que possamos alcançar essas bênçãos. Né? Então, com a anuência de todas as igrejas da Assembleia de Deus no país, né? E com a anuência e trabalho aí feito pela nossa Convenção Geral, CGADB, né? E também aqui, ó, no nosso Mensageiro da Paz, Jornal Mensageiro da Paz, está aqui, ó, a manchete: 110 mil batismo, 110 mil batismo no Espírito Santo até dia 18 de junho de 2021. Está aqui o logo da campanha, tá certo? Olha aí, promessa, não é? A promessa é para vós e vossos filhos, está registrado lá em Joel, esse texto, né? 110 anos, está aqui o logo dos 110 anos da Assembleia de Deus, e nós estaremos comemorando, buscando ao Senhor dentro dessa proposta. Né? Parabéns ao pastor José Wellington, que como a gente já conhece de perto, é pentecostal nato, não é? E desde o seu nascimento, graças a Deus, Deus abençoe pelo apoio que tem dado às igrejas e comandando aí a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, certo? É uma campanha para o derramamento do Espírito Santo na vida daqueles que o buscam, dos crentes, ok? E assim sucessivamente. Por isso, o canal Rascunho Teológico vem já trabalhando há mais de um mês essa proposta, e vamos hoje falar do batismo no Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 5. Deixa eu pegar a Bíblia aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, o versículo 5. Vamos ver o que está escrito. Ok? Embora eu estou com o texto aqui à minha frente, mas eu quero abrir a Bíblia propriamente dita. 1 de Atos, verso 5. Está escrito assim:
Porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Né? Então João estava labutando ali profeticamente no átrio do templo, né? E eles estariam aí em lugar santo, onde o Cordeiro estava tendo acesso, né? Então a diferença do batismo de João e o batismo com o Espírito Santo, entendeu? Então João batizava com água e o batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo é Jesus que veio trazer, isso é o batismo, Jesus batiza no corpo de Cristo, ou seja, na igreja, não é? É um derramamento para a igreja. Então, dentro dessa proposta, o batismo com o Espírito Santo, isso é, somos nós batizados no corpo com Cristo e assim sucessivamente. Então, é uma doutrina pregada pela igreja de linha pentecostal e as igrejas tradicionais também, que por muito tempo ressacharam dons espirituais, né? Nós somos continuistas, né? Eu acredito que até hoje Deus não mudou, e como Deus não mudou, assim como foi nos dias apostólicos, assim também é com a igreja hoje, porque nós todos precisamos da ação do Espírito Santo. Caso contrário, nem nossos pecados confessaríamos, porque quem ia nos motivar a confessar o nosso pecado e a reconhecer que somos pecadores. A Bíblia diz que é Ele que nos chama e nos aponta, nos convencendo da justiça, do pecado e do juízo, ok? Então, a verdade é que João vai dizer que João batizou com água, mas seria batizado com o Espírito Santo não muito depois desse dia, ou seja, logo, era um fator imediato. Então, uma das doutrinas principais das Escrituras, né, é o batismo com o Espírito Santo. Entendeu? A respeito do batismo com o Espírito Santo, a palavra de Deus ensina que o batismo com o Espírito Santo é para todos que professam sua fé em Cristo e que nasce de novo. E assim receber o batismo para habitar neles, né? E assim sucessivamente. Então, o batismo com o Espírito Santo é bíblico, é cristocêntrico, não é? Aliás, puramente cristocêntrico, né? Então, um dos alvos principais de Cristo é a sua missão terrena, que foi batizar o seu povo no Espírito Santo. Então, Mateus, no seu capítulo 3, versículo 11, Mateus, capítulo 3, verso 11, vamos ver o que está escrito aqui, vai trabalhar também essa proposta muito forte. Vamos ver o que está escrito. Mateus, capítulo 3, o versículo 11, diz assim: Eu, na verdade, vos batizo com água em vista do arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso que eu, e que nem eu sou digno de levar-lhe as suas alparcas, ou de atar as suas alparcas. Ele vos batizará no Espírito Santo e com fogo. Concorda com isso o texto de Atos do Apóstolo, capítulo de número 1, versículo 5, capítulo 2, versículo 2 e 3, capítulo 11, versículo 16, Atos capítulo 13, versículo 24, Atos capítulo 19, versículo 4 e João capítulo 1, versículo 15 a 27 e Efésios capítulo 4, versículo 1, 2 e 3. Então, essa abundante referência aqui mostrando que o batismo com o Espírito Santo é uma promessa divina, já era uma perspectiva de João, o Batista, ou batizador, e ele já dizia que eu batizo com água, mas depois de mim, né? E já em Atos da Apóstolos diz que não muito depois desses dias, capítulo 1, versículo 5, que ele batizaria não muito depois desses dias. Né? O próprio João trabalhou essa proposta. Então, o batismo nas águas, ou o batismo com o Espírito Santo, o batismo com fogo, ele concorda um com o outro. Né? Na verdade, são Deus emerge, é tudo feito pelo próprio Deus. Né? São três, são a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Isso denota três deuses. Imaginemos aí um triângulo, o Pai, Deus ao meio, no centro do triângulo, o Filho à direita, o Espírito à esquerda. O Pai não é o Filho não é o Espírito Santo não é o Pai, mas eles têm poder, glória e majestade. Isso é dado pelo próprio Deus. Então, Deus é Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é difícil de entender isso, só para quem não crê. E nós podemos ver nas redes sociais, principalmente no YouTube, muitos vídeos contestando a questão do continuismo dos dons, mas eles fazem isso sem nenhuma base, só para tentar causar provocação, não é? Agora
criaram uma nomenclatura chamada provocação teológica, não é? E assim sucessivamente. Deixa quieto esse negócio, eu ia fazer uma crítica, mas deixa quieto, né? Para que nosso vídeo permaneça de pé aí, né? Então ele ordenou aos seus discípulos a não começarem a testemunhar até que fosse batizado. Eles ficaram, porém, em Jerusalém até receber o batismo e serem batizados com o Espírito Santo, até ser revestido de poder. Lucas capítulo 4, versículo 49 e Atos capítulo 1, versículo 4, 5 e 8. Né? Então o próprio Jesus disse que eles tinham que ficar em Jerusalém se preparando para aquela ordenança. Ele precisava testemunhar que fosse batizado com o Espírito Santo. Né? Então o batismo no Espírito Santo é uma obra distinta, né? A parte da regeneração, né? Também por ele é efetuada pelo próprio Jesus, né? Mas é uma coisa à parte, entendeu? Assim como a obra santificadora do Espírito Santo é distinta, né? E é completiva, ou seja, em relação à obra regeneradora do mesmo Espírito. Né? Assim também o batismo no Espírito Santo complementa a obra regeneradora e santificadora do Espírito. Então, é uma somatória de fatores que agrega a partir do momento que o cristão recebe de Deus esta bênção. Né? Essa bênção que muitos historiadores, Caparrão, William Seymour e muitos outros foram tratados do assunto, outros chamavam de segunda bênção, e assim sucessivamente. Principalmente o metodismo, ou os metodistas trabalham muito essa proposta, não é? E assim sucessivamente. Então, ser batizado no Espírito Santo significa experimentar a plenitude do Espírito, conforme Atos capítulo 1, versículo 5, que nós já lemos aqui. Né? E Atos capítulo 2, versículo 4. Então, esse batismo teria lugar somente a partir do dia do Pentecostes. Né? Quanto aos que foram cheios do Espírito Santo antes do dia de Pentecostes, como é que fica isso? Conforme Lucas capítulo 1, versículo 15, Lucas capítulo 1, versículo 15 e versículo 67. Lucas, deixa eu achar aqui, capítulo 1, Lucas, tá, capítulo 1, versículo de número 15 e versículo de número 67, não é? Já separei o 67 aqui, e o versículo 15 e já está na pauta aqui. O versículo 15 de Lucas 1, versículo 15, diz assim o texto. Nós, quando vamos trabalhar essa proposta, vamos ver aqui o que diz, está escrito: porque será grande diante do Senhor, e não haverá vinho, não beberá vinho, e nem bebida forte fomentada, e será cheio do Espírito Santo ainda no ventre de sua mãe. No versículo 67 de Lucas, no capítulo 1, versículo 67, diz assim: e Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo, o que é que ele disse? Versículo 68, bendito o Senhor Jeová, Deus de Israel, porque visitou o seu povo e operou a sua redenção. Isso está falando do nascimento de João o Batista, ok? João Batista é o terceiro nazireu que é citado na Bíblia. Então, o nazireu não poderia fazer voto. O nazireu poderia fazer voto nazireado diante da sua vida, mas Sansão, Samuel e João foram nazireu desde o nascimento, desde o ventre da sua mãe. Então, essa proposta que está... Ele não podia se aproximar de coisas mortas, beber bebida forte, e assim sucessivamente. Então o texto vai dizer: porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, e nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo ainda no ventre de sua mãe. Certo? Então o texto já vai começando conforme Lucas narra aqui. Ok? Então, isso foi antes do Pentecostes. Lucas não emprega essa expressão, batizados no Espírito Santo. Esse evento só ocorreria depois da ascensão. Então, ele não emprega aqui no capítulo 1 essa questão do batismo no Espírito Santo, porque o evento foi depois que Jesus foi assunto aos céus. Não é? Conforme registrado está em Lucas capítulo 1, versículo 2 a 5. Né? Lucas capítulo 24, versículo 49 a 51, e João capítulo 16, versos 7 a 14, ok? Então, dentro da nossa aula,
nós trazemos aqui todos os textos apontados aí para essa doutrina, para essa verdade. Né? Lucas capítulo 1, versículo 2 vai dizer: tal como nos ensinaram mesmo, que desde o princípio com os seus próprios olhos os viram e foram ministros da palavra. Né? Então, quem recebe esse ensinamento dos mestres foram testemunhas oculares, a saber que é possível a testemunha ocular da obra de Cristo sem se tornar ministro da palavra. Então precisa ser ministro, precisava conhecer a palavra e para ter ideia exatamente de como seria todo este derramamento, esta ação do Espírito Santo. Então o livro de Atos ele vai descrever a fala noutras línguas como um sinal inicial do batismo no Espírito Santo. Isso vamos ver em Atos capítulo 2, Lucas capítulo 2, Atos capítulo 2, versículo 4, Atos 10, versículo 45 e 46 e Atos 19, no versículo 6. Né? Então o batismo no Espírito Santo, ele otorgará ao crente ousadia, poder celestial para realizar grandes obras em nome de Cristo e ter eficácia no seu testemunho de pregação, não é? Então, em Atos capítulo 1, versículo 8, confirma isso. Em Atos capítulo 2, verso 14 a 41 também confirma. Atos capítulo 4, versículo 31. Atos capítulo 6, verso 8. Romanos capítulo 15, versículo 18 e 19. 1 Coríntios capítulo de número 2, versículo 4. Então, esse poder não se trata de força impessoal, mas de uma manifestação no Espírito Santo, na qual a presença, a glória, a operação de Jesus estão presentes no meio do seu povo. Né? Então, outros resultados que são genuínos do batismo no Espírito Santo, por exemplo, primeiro, a mensagem profética e louvores, a maior sensibilidade contra o pecado que entristece o Espírito Santo, ou seja, você vigia mais, se cuida mais, não se aproxima muito daquilo que entristece o Espírito Santo. Né? Uma maior busca da retidão, uma percepção mais profunda do juízo divino contra contra a impiedade, né? Isso João capítulo 1, versículo 8, capítulo 16, versículo 8 confirma isso, e Atos 1, 8, né? Outro sim, uma vida, quem é batizado no Espírito Santo deve ter uma vida que glorifica ao Senhor Jesus, né? Deve ter uma visão, são visões da parte do Espírito, né? E também a manifestação dos vários dons do Espírito Santo, né? Diga-se de passagem que todos que recebem dons, não é ele o proprietário do dom, o dom é volátil, né? Você recebe, maravilha, mas isso Deus dá a quem Ele quer, como Ele quer, quando Ele quiser, ok? Então, e outro sim, o maior desejo de orar, quem é batizado no Espírito Santo, ele tem, primeiro, ele tem a mensagem profética e louvores, geralmente, não é todos, mas quem tem é motivado pelo Espírito Santo, né? A maior sensibilidade contra o pecado que entristece o Espírito Santo, ele tem uma vida que glorifica a Deus, ele tem visões da parte do Espírito e recebe manifestações de vários dons do Espírito, né? E o maior desejo de orar e interceder, né? E o maior amor pela palavra de Deus, né? Então é a melhor compreensão dela e a melhor compreensão dela. Então há uma convicção cada vez maior, né? De Deus dos nossos corações, e a palavra de Deus cita, vai trabalhar bem isso. Então a palavra de Deus cita várias condições prévias para o batismo com o Espírito Santo, né? Então todos nós que temos essa visão, somos essa visão, não, que somos servidores de Deus, não é? Temos que ter essas prerrogativas cristocêntricas e espirituais em nossa vida, que é o batismo no Espírito Santo, né? Nas nossas igrejas, por exemplo, se indicarmos um obreiro, esse obreiro tem que ser indicado, sim, mas uma das características, uma das exigências é que ele seja batizado no Espírito Santo, né? Se não for batizado no Espírito Santo, não tem como levar ao ministério, né? Muitos criticam, eu mesmo me adapto muito a essa questão de crítica denominacional, confessional e tal, porque ela se resolve. Agora, o que não resolve é quando você critica a Bíblia. Aí já é outro departamento, é um problema que você cria com Deus. Mas, no tocante a doutrinas, RIs e etc., pode-se debater à vontade. Mas o que a Bíblia diz está dito. Sine qua non. Pronto.
não é? Então, a palavra de Deus é dita de várias condições prévias do batismo pelo Espírito Santo. Por exemplo, devemos aceitar pela fé Jesus Cristo como Salvador, e apartarmos do pecado, não é? E então, isso quando acontece, importa nos submeter a Deus, né? Devemos abandonar tudo que ofende a Deus e toda a sua seu compêndio de doutrina sacrossanta, né? Podemos ver, você pode até vacilar, errar, porque como homem, mas deve ter a sensibilidade para pedir o perdão e deixar, porque a Bíblia diz que quem confessa e deixa alcança a misericórdia, né? Então você pode se tornar um vaso de honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, conforme Timóteo capítulo 2, versículo 21. Não é? Ainda em quem a palavra de Deus tem várias condições, quem tem essa visão do Espírito Santo, não é? Ele é preciso querer o batismo com o Espírito Santo. O crente deve ter grande fome e sede de receber o batismo do Espírito Santo. João capítulo 7, versos 37 e 39, e Isaías capítulo 44, no seu versículo 3, não é? Em Mateus capítulo 5, versículo de número 6, bem como Mateus capítulo 6, verso 33. Então, muitos recebem o batismo com o Espírito Santo como resposta das suas orações, quando faz nesse sentido, obviamente. Então, a oração não é feita aleatória. A oração precisa ter objetivo. Então, se você faz a oração com o objetivo de receber o batismo com o Espírito Santo, Deus vai com certeza conceder a você essa graça, essa bênção, esta maravilha, não é? Conforme Lucas capítulo 11, verso 13, Atos 1, versículo 14, Atos 2, de 1 a 4, tudo isso está norteado dentro da palavra de Deus, né? Então devemos esperar convicto de que Deus nos batizará com o Espírito Santo, né? Então o Espírito Santo ele permanece na vida do crente mediante a oração. Então ele permanece na vida do crente, mas temos que viver uma vida de oração, uma vida de testemunho, uma vida de adoração a Deus, vida de oração conforme está escrito em Atos 4:31. Vida de testemunho conforme Atos capítulo 4, verso 31 e 33. Tem uma vida de adoração conforme Efésios capítulo 5, verso 18 e 19, e uma vida santificada conforme Efésios 5, verso 18. Né? Então, ele tem uma vida piedosa em Cristo, né? A experiência do batismo com o Espírito Santo sobre o crente, se ela não for expressa numa vida de oração e de testemunho de santidade, então logo se tornará numa glória desvanecente, ou seja, o batismo no Espírito Santo ocorre uma vez só na vida do crente, né? Então não fica aquele negócio de ir e voltar, não tem essa demanda, né? Eu já tive pregando em local, em lugares, tanto em festividade como também em casas de família, em que as pessoas estavam desviadas e Jesus renovou com o Espírito Santo. Então já não é o batismo, já é renovo, é bom que se diga isso. Então a Bíblia fala sobre renovações posteriores ao batismo inicial do Espírito Santo. Vamos ver isso em Atos capítulo 4, verso 31, Atos capítulo 2, versículo 4, Atos 4:8, Atos 4:8, verso, e também o verso de número 31, Atos de número 13, versículo 4 e Efésios 5:18. Então, no batismo do Espírito Santo, portanto, conduz o crente a um relacionamento com o Espírito que deve ser renovado de forma constante, não é? E assim sucessivamente, como eu já disse, pregando em locais, em casa de família e também em igreja, pessoas que estavam desviadas da fé, e quando ouviu de novo a palavra, a boa palavra, foi renovado no Espírito Santo, e muitos deles que eu conheço permanecem até hoje, glorificando a Deus. Aleluia. Entendeu? Então a principal evidência de um batismo com o Espírito Santo, a Bíblia vai nos mostrar que é o falar em línguas estranhas. É uma evidência física, audível, da plenitude do Espírito. Então uma das principais evidências é o falar em línguas estranhas. Não é? É o que vem, que norteia dentro da palavra de Deus. Então, quando isso é confirmado pela experiência de milhões de batizados, pode ocorrer casos de batismo sem falar em língua de imediato? São perguntas que norteiam. Pode, Deus é soberano em sua vontade. Por exemplo, até mesmo na igreja tem gente que sente
o poder da palavra, sente a graça de Deus ali, mas ele glorifica intrinsecamente para si. Um caso desse, eu posso citar minha mãe. Né? Minha mãe crente, salva, né? E ela, quando está assistindo a presença de Deus, você percebe pelo semblante, mas você não vê ela levantar a mão, glorificar, sapatear, não. Entendeu? Então Deus trabalha na vida dela de uma forma que ela sente de forma, dá para ver, é visível. Né? Então ele é soberano, né? E não está limitado a fórmulas e etc. Não. Eu não posso colocar fórmula de como Deus vai trabalhar, vai agir. Isso é inadmissível, não vai funcionar porque Deus não trabalha dessa forma. Né? Quando se fala de atos espirituais, só pertence a Deus. E a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Essas coisas acontecem para alguém que crê. Não crê, paciência, sem discussão, não haverá briga. É que você não crê, entendeu? Tudo é possível ao que crê. Não crê, paciência, vai fazer o quê? Não é? Então, a casa que também a plenitude do Espírito Santo vem simultaneamente com outros dons. Né? Além do dom de línguas, nós vamos ver exemplos que a Bíblia vai falar de noutras línguas, como evidência desses batismos. Então, falar noutras línguas é um dom de línguas, né? E assim sucessivamente. No dia de Pentecostes, nós sabemos que estava reunido 120 pessoas, de repente veio um som como de um vento. Essa língua aqui era a língua humana mesmo, né? Ele estava ali entre pessoas, eles entendiam o que falava. Podemos chamar essas línguas aqui não de glossolalia, mas de xenolalia, não é? Porque eram línguas humanas, e conforme Atos capítulo 2, verso de 1 a 4, né? Então, não apenas os discípulos estavam ali, mas homens e mulheres, até Maria, mãe de Jesus, receberam a plenitude do Espírito Santo naquele momento, conforme Atos capítulo 1, versículo 14 e 15. Então, ainda Pedro que falava essas coisas quando caiu o Espírito sobre todos os que ouviam a palavra. Então, não existe possibilidade de ter envolvimento com o Espírito Santo, de ser batizado com o Espírito Santo ou no Espírito Santo sem envolvimento com a palavra. A palavra, ela tem primazia na vida do cristão. E essas ações espirituais só acontecem por meio da palavra, por meio da Bíblia. Se a Bíblia estiver falando, se a Bíblia tiver evidência, se a Bíblia tiver forma, está aqui. Se não for a palavra, nada mais fará, ok? Porque a palavra, ela embasa tudo isso, ela atesta, né, tudo que está escrito na sacrossanta palavra de Deus, ela atesta, simples assim, ok? Então, podemos observar que no livro de Atos dos Apóstolos, a demanda podia ser chamado Atos do Espírito Santo, porque a demanda aqui é grande dentro dessa proposta, ok? Podemos ver aí que em Atos, os crentes, por exemplo, lá em Samaria, eles estão lhe impunhando a mão, impunham as mãos, ou seja, Pedro e João, eles impunham as mãos e ele recebia o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que aquele fato de impor, pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era recebido o Espírito Santo, aí ofereceu dinheiro. Isso é chamado de simonia, não é? Isso é chamado de simonia, querer comprar dons com dinheiro, não é? Atos capítulo 8, versículo 15 e 18 a 18, né? Então, por inferência, o que Salomão, o que Simão, o mágico, viu foi o falar em línguas, né? Que outros sinais teria visto. Alegria? Não, já havia sido aí batizado em nome do Senhor Jesus, então vivia alegria com um novo nascimento, né? Que teria aí vivido essa experiência. Então o Simão mágico ficou estupefato, querendo saber como isso acontecia, visto que Pedro e João impunham as mãos no povo e eles recebiam. Não é? Além desse sinal físico, falar em língua ou o genuíno batismo no Espírito Santo proporciona aí um aumento de capacidade de amar, de exaltar, de glorificar a Deus, fará aumentar o desprezo pelos prazeres humanos, né? Dá mais convicção na presença do Espírito em nossas vidas, aumentará o apego às Escrituras, né? Elevará o interesse em salvar as almas perdidas e em pregar o Evangelho, proporcionará o revestimento do poder para anunciar as boas novas com ousadia, coragem, intrepidez e amor. Né? Então, a direção vai estar na direção do Espírito Santo. Então,
quando você tem a evidência do falar em língua e também quando tem tudo isso que eu falei, né? Desejo pela palavra, amor pelo próximo, exaltar e glorificar a Deus, querer estar sempre na igreja ou envolvido com as coisas pertinentes à obra de Deus. Então isso é sinal de que alguém foi de quem foi batizado e vive imerso dentro da ação do Espírito Santo, ok? Nós temos uma terminologia que diz assim: ficai na cidade de Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Lucas capítulo 4, o 24, no seu versículo de número 49. Lucas 24, versículo 49. Em Atos capítulo 1, versículo 4, está escrito assim. Atos capítulo 1, verso 4. Eu vou ver aqui. Diz assim: e comendo com eles, determinou-lhes que não ausentasse de Jerusalém, mas esperasse a promessa do Pai, o qual disse: em mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, o que estava reunido lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurarei o reino de Israel? Então, nós podemos ver que ali já estava a operação do Espírito Santo. No capítulo 2, no versículo 14 de Atos dos Apóstolos, tem também a confirmação. Está escrito assim: então se levantou Pedro com os 11 e argumentou a voz e advertiu nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai às minhas palavras. Então podemos observar de toda a demanda do Espírito de Deus na vida dos homens que atentam buscar as verdades, a palavra. Então, quem tem o Espírito Santo, primeira evidência, falar em língua, segunda evidência, ser amante da palavra, se abster do pecado, exaltar a Deus com mais frequência, fará um aumento, um desprezo pelas coisas do mundo, né? Pelo pecado e coisas assim, ok? Então, outra evidência do batismo no Espírito Santo dizendo aí, Pedro ainda está, estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que estavam, os fiéis eram da circuncisão, todos tinham vindo com Pedro, maravilhando-se com os dons do Espírito Santo, ou seja, que derramasse sobre aquele gentio. Então, muitas pessoas já provaram aí o batismo no Espírito Santo, mas será que vemos as diferenças em vossas vidas, né? Eis a pergunta. Então, uma das evidências é que a vida, o caminhar cristão dessa pessoa mudou radicalmente, né? Essa pessoa quer estar na igreja, quer estar envolvida com os trabalhos, então faz parte da evidência do batismo no Espírito Santo, né? Portanto, uma vida que compactua com o pecado e que não glorifica Cristo está ausente das ações do Espírito Santo, né? Essas atitudes não glorificam a Deus, logo se não glorifica a Deus, não há anuência do Espírito Santo com isso, né? E a Bíblia ainda manda provar os Espíritos, 1 João 4:1, não é? Então, examinai tudo e retei o bem. Então, o batismo no Espírito Santo manifestará o amor de Deus e produzirá o fruto e receberá os seus dons segundo a sua vontade para servir e glorificar a Cristo, né? Então, o batismo no Espírito Santo nos levará a glorificar a Deus mais do que antes, né? Aumentará a nossa convicção de filho de Deus, aumentará o nosso amor pelas Escrituras e aprofundará o nosso amor pelos irmãos. A nossa vida será marcada pela santidade e aumentará também o nosso repúdio pelo pecado, né? Também aumentará o nosso desejo de testemunhar e desperta-nos a buscar os dons do Espírito para abençoar a outros e assim sucessivamente, tá certo? Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando aos vossos corações e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Canal Rascunho Teológico, se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu joinha para abençoar o canal em nome de Jesus, tá certo? Não esqueça de ativar o sininho, não é? Nosso trabalho aqui não é comprar inscrito, não é nada, é ensinar a palavra. Todos aqueles que se interessarem, esteja à disposição. Um abraço, até a próxima.